Olá, eu sou Luciano Procópio Eu sou a Roberta. e esse é o Crônicas do Além Retrô, a mesma parceria entre os podcasts Defining Ghosts e Relatos do Além, só que fazendo a arqueologia sonora dos relatos dos ouvintes. E hoje temos uma participação mais do que especial, pois é um relato narrado pelo próprio Cristiano Zoucas. E fica a mensagem: nunca roube nada de um homem apaixonado. Oh. Olá, me chamo Gabriel, atualmente trabalho com marketing em uma agência. Eu não quero dar muitos detalhes sobre da onde sou, nomes, datas ou locais muito específicos, porque essa história me marcou profundamente e até hoje é difícil falar dela. Por isso até mesmo o nome Gabriel eu inventei para me proteger, olha aí. Na época que aconteceu essa história, eu era estudante do último ano de arqueologia e fazia parte de uma equipe em uma escavação em uma antiga aldeia indígena em um dos vários afluentes do rio Nhamundá, que fica na divisa dos estados do Pará e do Amazonas. Em um certo dia, durante as escavações, a gente encontrou um amuleto de proteção feito de jade. Esta peça, chamada pelos índios de Muiraquitã, parecia ter sido enterrado junto com um guerreiro da tribo. Naquele momento eu não sabia, mas junto com o amuleto eu estava desenterrando algo a mais. Olha aí, já gostei, hein? Nem começou, já gostei. A lenda do Muiraquitã é uma história muito antiga que é contada pelas indígenas da região do rio Amazonas, mais comumente feitos com uma argila do fundo de um lago ou do rio. Eles são considerados sagrados e sua história é cercada de lendas. Uma das lendas mais conhecidas sobre as origens do Muiraquitãs diz que eles serviam de presentes dados pelas guerreiras e camiabas aos maiores guerreiros da tribo Guacaris. Elas, as índias, eram conhecidas por serem fortes, corajosas e guerreiras muito valentes. Aliás, por ser uma tribo formada apenas por mulheres, foi o que inspirou o frei espanhol Gaspar de Carjaval, em 1542, a chamá-las de Amazonas, como na antiga lenda grega, e por isso ficou o nome do estado e do rio como Amazonas. Olha que interessante. Essa aí eu não sabia, hein? A tribo, formada apenas por mulheres, realizava todas as atividades cotidianas sem a necessidade de homens. Porém, embora não tivessem maridos, as Icamiabas tinham filhos. A frase que se escuta é que elas amavam como mulheres, defendiam-se como guerreiras e multiplicavam-se como mães. Bacana a frase, hein? Gostei. Segundo a lenda, uma vez ao ano, em noites de lua cheia, elas realizavam uma cerimônia sagrada para a deusa Iaci, a Mãe Lua, no lago Iaci-Uaruá. Neste momento, os maiores guerreiros guacaris visitariam as mulheres Icamiabas. E durante esses encontros, eles realizavam festejos em oferenda à lua e homenagem à divindade Iaci. Durante as festas, homens guacaris e mulheres Icamiabas teriam relações sexuais. Ainda segundo a história, as mulheres mergulhariam à meia-noite e, quando voltassem, trariam consigo o barro do fundo do lago, que utilizariam para esculpir os amuletos em forma de animais, e que seriam oferecidos então aos guerreiros visitantes. E a partir daí, o presente seria utilizado pelos guerreiros como símbolo de força, proteção, alegria e sorte. Segundo essa lenda, a tribo de guerreiras mantinham-se em homens, pois apenas as crianças meninas eram poupadas e os meninos sacrificados. Caramba, olha só. Bom, até os dias de hoje, muitas pessoas acreditam na força do Muiraquitã. Ele pode ser encontrado em várias formas, como sapo, jacaré, tartaruga e onça, mas a forma do sapo é a mais tradicional e original. Além de ser um amuleto de sorte, o Muiraquitã também tem um valor cultural e histórico muito importante para os indígenas dessa região. Ele é símbolo de riqueza e da criatividade das índias que os confeccionava. E também representa uma conexão desse povo com a natureza e com as forças sobrenaturais. Olha aí. E aí o Gabriel continua escrevendo assim. No caso do amuleto que eu tive contato, ele não era feito de argila, como são normalmente confeccionados, mas sim esculpido em jade, mostrando visualmente e pelo material que ele era bem diferente e mais raro do que os demais. Logo, poderia ter tido uma importância maior tanto para a Índia que fez, tanto para o guerreiro que a recebeu. Faz sentido. Eu me senti repleto de adrenalina quando toquei o amuleto pela primeira vez. Estava empolgado por ter encontrado algo tão raro e especial, mas ao mesmo tempo eu tinha uma sensação de medo e até mesmo de uma apreensão. Voltando para casa semanas depois,
coisas estranhas começaram a acontecer na minha vida. Agora começou a história. E no meu apartamento eu comecei a ver móveis e objetos sendo derrubados sem motivo algum. Brigas constantes entre eu e minha namorada na época chegaram a um ponto tão grande que fez com que ela terminasse o relacionamento comigo. E para piorar a situação, eu tinha pesadelos quase que diários. Eu lembro que um deles, inclusive, eu me via no meio da mata fechada, enquanto era perseguido por um índio que gritava meu nome com raiva, como se eu tivesse feito algo muito ruim para ele. Certa vez, numa sexta-feira dessas que eu cheguei em casa de madrugada, eu percebi que tinham pegadas molhadas que iam do banheiro até o meu quarto. E pelo tamanho do pé, eu imagino que sejam pegadas de uma mulher. O que me fez pensar que talvez eu não tinha incomodado apenas o índio, mas também a guerreira que possivelmente fez aquele amuleto. Caramba, interessante, hein? Eu tentei explicar para minha família e amigos o que estava acontecendo, mas eles pareciam tratar tudo isso com um certo desdém. Eles falavam que eu fiquei tão impressionado com a história toda do colar que agora eu estava tendo esses sonhos. Para eles, as coisas na minha casa estavam caindo por descuido meu ou por algo natural, como um vento forte batendo, mas eu sabia no meu íntimo que era algo sobrenatural. Os meses foram se passando e eu já não aguentava mais passar por toda aquela situação. Foi só quando eu conversei com um cacique da tribo próxima ao local da escavação que eu descobri a verdade. Ele me contou que o amuleto possivelmente pertencia a um dos seus antepassados, um grande guerreiro Guacari, e que eu provavelmente havia perturbado ele do seu descanso eterno no momento em que eu pus a mão naquele Muiraquitã, dado a ele pela mais bela e forte guerreira da tribo Icamiabas. E que a única maneira de parar essa perseguição seria devolvendo o amuleto ao seu túmulo original. Faz sentido, né? Quando eu ouvi aquelas palavras, eu fiquei realmente chocado. Senti um misto de medo e também de culpa por ter causado tudo aquilo sem saber. Mas era certo que precisava consertar o meu erro e desfazer aquela maldição. Porém, devolver um amuleto significava roubá-lo de dentro do centro de pesquisas, aonde agora ele se encontrava, e também arriscar minha carreira profissional e meu futuro dentro da arqueologia. Eu confesso que relutei bastante, mas aquela sensação de opressão era tão forte e diária que um certo dia eu me cansei de tudo. Entrei no instituto de pesquisa, quando já era no final do expediente dos funcionários, professores e alunos, fui até o armário onde se encontrava o amuleto e eu guardei ele junto a mim, já com a passagem comprada para voltar sozinho à cova aonde ele foi retirado inicialmente. Caraca, que sinistro, cara. Finalmente, depois de muitas horas em estradas de barro e outras muitas horas subindo o rio de barco, cheguei então de novo à aldeia e consegui enterrar o fatídico amuleto de volta ao túmulo do guerreiro indígena. Eu senti um alívio imediato. Foi bem assim na hora mesmo. E somente depois disso eu percebi que o espírito finalmente parou de me perseguir. Eu pude voltar para casa em paz, com a certeza de que havia feito o certo. Mas a minha ação, obviamente, trouxe consequências desastrosas. Eu fui descoberto e posteriormente expulso da faculdade por ter roubado o amuleto de dentro do centro de pesquisas. E haviam até mesmo alguns ex-colegas que falaram em prisão. Caraca, os caras estão querendo prender o cara. Bom, mesmo explicando a história toda, obviamente não surtiu efeito. E por isso, ao longo de todos esses anos, eu tive que superar esse acontecimento e começar uma nova carreira em uma outra área. Quando lembro do lugar onde enterrei o amuleto, eu sinto uma mistura de arrependimento e gratidão por ter sido capaz de ajudar o espírito do guerreiro a finalmente encontrar a sua paz. Eu sei que não foi fácil e que eu paguei um preço alto pelo meu erro, mas pelo menos estou livre da ação vingativa daquelas almas tão poderosas. Então fica aí a dica, nunca roube nada de um homem apaixonado. Gostei da dica dele, boa, faz sentido. Hoje eu posso seguir em frente com a minha vida e com a minha nova carreira de trabalho, apesar do meu coração estar sempre ligado à arqueologia. Eu nunca vou esquecer a lição que aprendi com essa experiência e sempre vou respeitar o passado e as crenças dos povos originários, as culturas indígenas. Agora, eu sei que é preciso ter cuidado com o que desenterramos do passado e que, às vezes, é melhor deixar as coisas antigas onde elas estão. É uma lição difícil e que me acompanhará pelo resto da minha vida. Enfim, parabéns pelo podcast e sucesso na sua jornada. Caraca, cara, que história, hein, cara? Obrigado, Gabriel, algumas vezes durante a gravação e você vai ter que trocar também. Valeu, gente, até mais. Bom,
Bom, primeiro, legal ter os Ocas aqui, né? Sim. Narrando e comentando, né, o podcast, a história, o relato. E segundo, de novo, a gente tem uma história, né, uma história lendária, né? E de novo a presença do sagrado, de novo a presença do feminino, né? Uhum. E o que eu acho muito legal. E com certeza, né? Ele falou que eu acho que o guerreiro que voltou para perseguir ele, mas pelo tamanho das pegadas, era uma mulher. Obviamente, era uma mulher, né? Que falou, pô, né? Porque mulher quando encasqueta, né? E não é uma mulher qualquer, era uma guerreira. Então, né? Eu fiz e não foi para você, né? Então, por que que você pegou? Não roube nada de um homem apaixonado nem de uma mulher possessiva, né? Eu fiz e não foi para você. Por que que você pegou? É. É, mas eu achei bem bacana e até porque tem um contexto histórico, né? Que a gente começa a entender um pouco mais a história do nosso país, né? Dos nossos estados e de como a nossa cultura foi formada. E acho que isso, lógico, não estou tirando o valor do relato, né, em si, é, e nem questionando aqui se ele é uma lenda, se ele não é, se tem espiritualidade, se tem algo paranormal envolvido nisso, mas como essas histórias servem para explicar de onde a gente veio, né? E o porquê que nós estamos aqui e como que chegamos até aqui, né? Como chegamos até este lugar? Por que que a Amazônia chama Amazônia? Por que que, né, Hum. os rios têm os nomes que têm? Então, independente de algo paranormal ou não, já tem um super valor por nos ajudar a entender um pouco mais sobre a nossa cultura. A nossa própria raiz, né? Nossas É, de origens, onde a né? gente veio, né? A gente tem mania de falar a nossa ascendência, a nossa descendência, mas a gente é daqui, né? A gente é dessa terra aqui, né? A menos que não tenha nascido fora, mas a gente é daqui, né? Tem nosso DNA, no nosso DNA tem muita coisa daqui. E aí fica assim, acho que na verdade esse relato é mais, ele me traz mais reflexões assim, comportamentais e sociais e culturais, até do que mediúnicas e paranormais. Que o primeiro é a coisa né, do sagrado, a importância da mulher, né, nas culturas antigas, né, como quem era que dava força para o guerreiro, né? Na verdade, eram as mulheres. É como, né, na época das cavernas, os homens saíam para caçar e quem cuidava da casa eram elas, assim. Então, tinha um papel fundamental ali. Todas as escritas das cavernas, né, descobriu-se muito tempo depois, recentemente, que eram feitas por mulheres, né? As mulheres que escreviam nas cavernas, porque elas que ficavam trancadas lá dentro, enquanto os homens saíam para caçar. E outro ponto importante é a gente tem mania de pegar as coisas, né? De querer guardar aquela lembrancinha. E, Hum. cara, tem coisa que não é para ser contemplada, né? E não para Souvenir, né? ser souvenir, né? E não, isso vale para tudo, para foto, para tudo, né? De repente você tá num lugar, meu, uou, né? Tá tendo uma aurora boreal lá. Você tá, cara, não a pessoa prefere olhar pela tela do celular do que olhar, né, o que está acontecendo ali. E o mesmo acontece com objetos, né? Você vê um monte de gente que vai para Machu Picchu e todas essas cidades antigas, né, com escavações e tudo mais, principalmente turista, e quer trazer uma pedra, trazer alguma coisa. Meu, para quê, né? Assim, o Quer que importa é o passar que a está mão, né? Às vezes quer passar a passar a mão, daí começa a mão. apagar, começa a fazer um buraco na parede de tanta gente passando ali, você tá estragando a história, né? E é como se a pessoa quisesse se apoderar de uma energia que não é dela, né? Ou alguma coisa que não é dela, que pertence àquele lugar. E aí eu concordo com uma das últimas frases, né? Que tem coisas que esse passado é para ficar lá no passado, Uhum. né? Ele é para contar uma história, para a gente entender algo, né? Sobre a nossa história, sobre de onde nós viemos, mas é para ficar ali, não é para ser pego, não é para se apoderar, né? E, e sei lá, eu acho que é mais
mais reflexões mesmo, assim, que me vem à mente. Eu não consigo pensar em nada muito ligado ao paranormal, ao ocultismo, mas muito mais as nossas questões de ancestralidade, né? De onde a gente veio e do que vamos guardar para as próximas gerações, se é que vai ficar alguma coisa, É. se a gente não destruir tudo. Eu faço a conexão muito mais, claro, tem muito mais história da nossa história do país, né, dos povos originários, mas o fato de quanta coisa ruim aconteceu com ele desde que ele tomou posse desse amuleto e fazendo com que a relação dele, a namorada, ficasse ruim ou péssima, né? E outras coisas a mais ali que ele acabou comentando, e inclusive as aparições, né? Ele Sim, acabou associando, e assim, a história vem, e é a partir da associação que ele fez de ter o amuleto em mãos e todo o resto desandar na vida dele, e as aparições do guerreiro, da mulher com as pegadas de pés molhados, do guerreiro olhando para ele com raiva. Então vem até ele entender por si que, sendo o amuleto o causador de tudo isso, ele deveria devolver. E sem dúvida nenhuma, boa parte das histórias que a gente conhece, né, as lendas acabam sendo. Eu sempre acabo citando filmes não porque são criações do ser humano, né? Mas as histórias sempre têm origens no real, né? Então, quando a gente vê um objeto sagrado sendo tirado de um lugar e aquilo amaldiçoando quem retirou, e aí o que eu fico pensando, né? A gente às vezes encontra, sei lá, algo na areia da praia que não é nosso e que você resolve guardar. Qual que é a história que se carrega por trás daquilo, né? Eu já falei aqui, conheço pessoas e vocês talvez entendam a correlação que eu vou fazer, conheço pessoas que não residem em casas onde outras pessoas já moraram, porque acreditam que as energias estão de outras pessoas naquele lugar e, portanto, ela não sabe que tipo de energia vem junto com aquela casa. A mesma coisa com os amuletos, né? E principalmente com os amuletos, porque ainda a casa pode ser uma consequência ou não, mas o amuleto é consagrado para um determinado fim e muitas vezes você não sabe. Uma joia pode ser consagrada, um anel, uma corrente, enfim. Em diversas religiões, a consagração de objetos ela existe para um determinado fim. Às vezes você não sabendo o fim, corre-se um risco de se apropriar de algo que possa te causar um malefício ou justamente represente algo que está externo a você, nesse caso da história, contando provavelmente a história de um casal que foi formado com base em receber esse amuleto. E até falando em casal, né, tem o sagrado feminino aqui, porque quando a gente fala das Amazonas, na correlação que se fez com essa tribo formada só de mulheres, né? Então o poder feminino, e aí ainda relata muito bem essa questão que passa ali pela antropologia, que é assim, existiam períodos certos que essas mulheres encontravam guerreiros e acasalavam. E o acasalar não estou falando de animal ou não, né? O coito ocorria porque era aquele momento. E provavelmente esse momento estava muito correlacionado à fertilidade daquelas mulheres, né? Então, esse amuleto, quando a gente olha, principalmente para quem nos acompanhar pelo canal Defining Ghosts, que dessa vez eu vou colocar como se escreve aqui a pedidos, né? Como se escreve na descrição desse áudio aqui no Spotify, vocês verão que a gente está usando uma imagem ao fundo, principalmente enquanto o relato estava passando, de um amuleto como esse, em formato de um sapo. Porém, se você observar bem, e a Roberta mais que acabou percebendo isso, na verdade não se deixa de associar um falo, né, ao órgão sexual masculino, pelo formato de você ver por cima esse sapo.
E nada mais natural do que representar a fertilidade. A gente hoje pode olhar para isso imaginando com alguma ironia, porém não existia o pudor nesses povos originários. Veio o homem branco para cobrir as partes íntimas, para esconder algo que não era assim, né? Então, nada mais interessante do que fazer o próprio falo representar a fertilidade, né, daquele encontro que era específico entre homens e mulheres. E ainda tinha a questão de ser uma pedra rara, né? Então, olhem a representatividade disso, né? Não só Sim. o que o objeto tinha enquanto formato, mas também a raridade da pedra, que fazia ele se transformar em algo mais precioso ainda, né? E então tem todas essas conexões e, é claro, representou ali, como a história provavelmente nos conta, que era a união de duas pessoas. Assim como alianças são hoje, na nossa civilização branca, a representação de um enlace, né, de duas pessoas criando uma relação, né? E assim, acho que desse aspecto mais antropológico, a gente tem em outras histórias também, assim como a origem, né, do rio, o nome do rio, do estado Amazonas. A gente tem as histórias, a história das Amazonas, né? Tem em outras povos originários histórias também da criação. Então, até existe uma dúvida de antropólogos se seria esse Muiractã algo realmente específico da tribo, ou se ele teria originado, tem até um termo específico aqui para isso, que a antropologia usa e eu não vou lembrar agora, mas que é a troca de pertences entre tribos, entre civilizações distantes, que poderia, aliás não, foram encontrados amuletos muito parecidos em diversas tribos, em diversas civilizações de povos originários dentro da própria América Latina, né? Então, podendo representar até que em longas distâncias esses amuletos tenham sido trocas, talvez de forma cortês, Legal. entre povos, né? Interessante isso. E então também está presente, não só aqui na América Latina, mas em outros povos também, essa presença dessa troca, né? Que para alguns, nesse aspecto da fertilidade, representa a própria mãe natureza, aonde essa pedra é encontrada normalmente na base dos rios, né? No beira-rio, também comumente feita pelo barro do fundo dos rios, ou desse rio em específico. Então tem essa conexão com a mãe natureza, que também representa a fertilidade, né? Então tudo se conecta a isso, e nada mais poderia fazer tanto sentido de que simbolizasse essa conexão entre um guerreiro e uma guerreira, que foi movido, mexido, e que isso permaneça por diversos séculos e vidas como uma representação daquilo em específico, né? E senão também imaginar que esse rapaz, com o trabalho que ele fazia ali como historiador, como alguém que está, enfim, né, pesquisando ali, tem encontrado, e queira ou não, né, por mais inocente que possamos ser, tudo isso hoje pertence ao Estado, né? A mesma coisa que a gente olha para a referência, né, de tudo que sacaram, roubaram do Egito, né? A Europa possui hoje museus com peças, muita coisa foi apropriada. A gente também tem isso aqui, né? Aquela coisa bonita, achei, peguei, não é de ninguém, é meu, né? Então tem esse cuidado também
ele passou por esse perrengue de quererem ter processado, de repente, o Estado processado o sujeito por conta do que ele fez, depois até com boa vontade devolveu, mas é algo que a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente está tropeçando em coisas, às vezes, que a gente não sabe o que é, e ter o cuidado não só de saber que, às vezes, pertence a uma cultura, uma civilização, ou até mesmo Um rito, né? um rito, Um rito, exatamente. né? Tem uns ritos que a gente encontra aí na rua, né? Nas encruzilhadas. Uhum. E gostando ou não, né? Você não precisa gostar daquilo, simpatizar com aquilo. Você só tem que respeitar, né? E aí eu tenho várias histórias, né? Falando que, fazer, não sei se você já ouviu falar, fazer xixi em macumba. E aí fala assim, para Uhum. cortar o efeito da macumba, fazer xixi. Gente, assim, eu que não faria, né? Porque deixa lá, deixa quietinho, né? Não vamos mexer com o que não tá mexendo comigo. Uhum. Você não precisa gostar, você não precisa aceitar, só precisa respeitar, né? Não mexer. É, Não é teu, não foi você que colocou, não mexa. E exato. pronto, É. né? Aham. Então, acho que isso é para tudo, né? É. E eu não sei se eu tenho mais algum ponto aqui, Roberta, mas acho que são mais questões antropológicas. E claro, a gente não escapando do que representa em si, né, todos esses relatos. A Roberta traz com sabedoria essas questões mais do que representa essa civilização, esses povos e a cultura deles. Mas o quanto isso interferiu, né? E eu não duvido que essas histórias ocorram pelo país com até uma grande frequência. Eu acho que até o que Sim, tenha levado o próprio Zoucas a escolher, e talvez eu, na hora que baixei esse episódio 19, eu não vi se haviam comentários, mas existe uma grande chance de pessoas terem experiências muito parecidas com essa, né? tenho certeza que sim. É. Então é isso, gente. Eu acho que esse episódio foi bem bacana, principalmente pela sua conexão que a gente faz com essas histórias mais ligadas ao folclore, por termos o Cristiano Zoucas fazendo o viés De um do. jeito ou de outro a gente trouxe ele, né? Tá vendo? Exatamente. E então foi legal. E assim, até para contextualizar, né, porque a gente acabou fazendo uma edição, mas o porquê dos Zoucas ter comentado, para quem ainda não ouviu, e a gente reforça sempre, né, como nós fazemos comentários em cima de relatos, quem quiser escutar o relato na íntegra, muito embora a gente tenha preservado ele basicamente em toda a sua essência, o que na verdade o que os Zoucas traz para nós é que algumas pessoas têm dificuldade de fazer com que seus relatos sejam gravados, sejam por dificuldades de equipamento, às vezes moram com pessoas e o barulho interfere, às vezes tem problemas quanto à própria fala, algumas coisas que são limitantes e que às vezes preferem mandar esses relatos por escrito, e foi isso que aconteceu. Ele recebeu por e-mail esse, achou interessante e nos trouxe em sua própria voz. É isso? É isso. Então, meus queridos, da minha parte aqui, agradeço a todos que nos ouvem, aqueles que vierem a nos ver no YouTube. Volto a dizer, nós vamos colocar aqui embaixo o nome certinho do nosso canal, que é Defining Ghosts. Para aqueles que não quiserem ler, seria Definindo Fantasmas. Mas aqui no canal dos Zoucas nós temos a participação como Crônicas do Além, e em específico nesse formato aqui como Crônicas do Além Retrô. E agradeço a todos, Roberta, agradeço e deixo a palavra contigo. Não, só tenho a agradecer também todo mundo e obrigada pelos comentários. Continuem comentando, dê sugestões do que vocês querem também, de repente sugestões do que vocês gostariam de ver no canal. E é Comentem, isso. né? Semana que vem estamos aqui de novo. Firmes e fortes e para sempre. E digo Nossa, mais, tragam o número daqueles relatos que vocês gostam, se vocês lembrarem, ou comentem que a gente tenta encontrar. E acompanhem nós lá no Defining Ghosts no YouTube.
E obrigado a todos que comentam. A gente adora ler o comentário de vocês. É muito legal. Fiquem muito à vontade, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado, Roberta. Obrigada, Luciano. Tchau.